Olá, eu sou a Sara e estou começando mais um vídeo aqui no meu canal. Bom, antes de iniciar o vídeo, deixa seu like, se inscreva aqui embaixo, comenta aí sobre o que acharam do vídeo. Já me sigam lá no meu Instagram, eu vou deixar meu Instagram na descrição do vídeo. E é isso aí, vamos para o vídeo. Bom, eu decidi gravar esse vídeo em cima da hora, tipo agora, né? Eu falei, não, eu vou gravar, porque tá na minha cabeça, eu vou gravar e vou falar, enfim. Aí eu dei uma pesquisada aqui no meu canal mesmo, nos vídeos que eu já postei aqui, enfim. E eu vi que em um vídeo eu falei desse assunto, mas eu acredito que eu falei mais por cima, né? E hoje eu queria falar um pouco mais detalhadamente, porque agora há pouco eu participei de uma reunião, de um encontro da AMOB. A AMOB é a Associação Moebius do Brasil. E todo ano tem encontro, né? Mas esse ano, por conta do Covid, por conta da pandemia, foi virtual. Foi uma chamada de vídeo no Google Meet. E aí eu participei, né? Enfim. Desculpa meu cabelo tá uma bênção de Deus. Eu participei no Google Meet. Enfim. E aí eu entrei pouco. Eu entrei no começo e no final, porque aqui tava chovendo e a internet tava ruim. E aí no final, na hora que eu entrei, eles estavam falando da cirurgia do sorriso. Que, pra quem não sabe, eu tenho uma síndrome de Moebius. A síndrome de Moebius é uma paralisia facial, unilateral ou bilateral. E, enfim, quem tem síndrome de Moebius não tem expressão facial, não tem sorriso. Assim, pode, no meu caso, meu rosto é paralisado só de um lado. O sorriso é paralisado só de um lado, do outro não é. Antes de eu fazer a cirurgia, eu sorri assim. Então, este meu lado, ele nunca foi paralisado. Mas tem pessoas que o rosto inteiro é paralisado. Enfim, e aí estavam falando dessa cirurgia, porque dentro dos Moebius, dos pais de Moebius, ou dentro de nós mesmos, tem muitas pessoas que são a favor dessa cirurgia, e tem pessoas que não é que são contra, mas acho que que não é necessário, talvez. Tipo assim, que não... Porque é uma cirurgia total estética. Ela não tem finalidade, assim, de... Não é uma... Como que fala? Não é uma cirurgia que vai mudar alguma coisa sem ser na estética. Não. É uma cirurgia estética. Somente pela estética. Então, assim, não é uma cirurgia que... Nossa, não é uma cirurgia que tem do meu olho, que eu coloquei peso de olho no olho. Que eu coloquei pra não poder fechar o olho, porque se não fechasse o olho, prejudicaria a retina, enfim, todas aquelas coisas. Não é... A cirurgia de sorriso não tem essa finalidade. Não é, eu preciso sorrir, não. Isso é algo... Eu acredito que do paciente, né? Por exemplo, eu optei por fazer cirurgia de sorriso. Eu sempre quis fazer, e sorrir pra mim era uma coisa... Não sorrir pra mim era uma coisa que me incomodava, entendeu? Não é algo assim que me incomodava ao ponto de, nossa, meu Deus, o mundo vai acabar. Não, mas é algo que eu pensava, nossa, se eu fizer essa cirurgia e se der certo, e vai dar certo, eu vou me sentir muito feliz. Então, eu fiz a cirurgia, porque eu quis. Enfim, e aí eu falei, né, a Marli pediu pra mim contar minha experiência com a cirurgia, né, do sorriso. E aí, agora eu tava ali eu tava ali, né? E aí eu resolvi vir falar, né,
para vocês contar mais sobre essa experiência, porque infelizmente a síndrome de Moebius é uma síndrome rara, então não tem tantos conteúdos. Se você for pesquisar na internet, no Google, no YouTube, não tem tanta coisa da síndrome de Moebius, tipo como tem da síndrome de Down, que é uma síndrome é uma síndrome mais comum. A síndrome de Moebius é uma síndrome rara. Então, eu vim hoje contar um pouco para vocês, não somente para as pessoas que me acompanham, mas para você também, né, que foi deve ter procurado esse assunto, né? Enfim, quando eu nasci, quando eu tinha uns 5, 6 anos, mais ou menos, eu não sei muito bem ao certo, né, se foi isso que aconteceu, mas eu acredito que sim. A minha mãe foi procurar saber mais dessa cirurgia, da cirurgia de sorriso. E o que foi passado para ela foi que eu só poderia fazer essa cirurgia quando eu tivesse uma idade, quando eu fosse maior. Por quê? Como é uma cirurgia estética, é uma cirurgia que não tem, que não é 100% de certeza de sucesso, então eu tinha que querer fazer, não é uma coisa que minha mãe podia falar, não, ela vai fazer, não. Até então, que quando o médico veio falar comigo, ele falou comigo, ele não falou com minha mãe. Minha mãe só tava ali me acompanhando, mas ele falou comigo, ele deu as informações pra mim, ele falou pra mim o que era certo, o que era errado, o que podia acontecer, o que não podia acontecer, as chances de dar certo, as chances de dar errado, mas eu vou chegar lá. Então, assim, a minha mãe, né, então foi indo, né. Assim, é importante falar o quê? Toda a minha vida, desde quando, eu ainda falei isso agora há pouco, desde quando eu me conheço por gente, ainda mais ele falou, desde antes que você se conheceu por gente, né, a questão da fono. Eu sempre fiz fono, sempre. Desde quando a minha mãe descobriu que eu tinha síndrome de Moebius, eu sempre fiz fono, fisioterapia, ecoterapia, eu sempre fiz todos os tratamentos possíveis. Então, assim, eu sempre fui muito estimulada, muito. Graças a Deus, Deus colocou pessoas no meu caminho que sempre me motivaram, e principalmente minha mãe. Minha mãe, ela... Porque assim, infelizmente, a gente vê muito, tipo, caso de... eu sou mãe, eu tenho filho, eu descobri que o meu filho tem alguma coisa. Seja lá uma síndrome, sei lá, tipo, um síndrome de Down, ou meu filho é autista, algo assim do tipo. E é muito mais comum que a gente pense a família não aceitar o diagnóstico, esconder, tipo assim, não é tudo isso, é leve, então não precisa ser tratado, isso e aquilo. Mas graças a Deus, meus pais, meus avós sempre correram atrás. Eu sempre fui, desde o momento que minha mãe descobriu a síndrome, eu tinha 3 meses de vida, 3 meses. No mesmo mês, no mês seguinte, eu já vim para São Paulo capital, eu já entrei na USP, então assim, eu já comecei o tratamento ortodôntico, já comecei a fazer fisioterapia, fono. Então já comecei, e até os meus 14 anos, esses tratamentos foram intensos. 3 vezes na semana, até 14 anos. Mas até uns 8, 9 anos, todo dia. Escola tá de manhã e eu fazia fisioterapia, essas coisas à tarde. Então era todo dia. Então o que eu quero falar? Essa fisioterapia pra mim sempre foi muito intenso, muito. E na questão dessa cirurgia, o que mais conta é a fono, né?
Então, eu fazia sempre suando 3 vezes por semana. Até hoje eu faço suando, né? Mas, então, isso contou muito. Eu quero deixar isso muito claro. Contou muito pelo sucesso que a cirurgia teve comigo. Contou muito. E aí, eu tinha 10 anos quando eu entrei no Hospital das Clínicas e eu comecei a passar pela doutora Maria Joaquina, do Hospital das Clínicas. Ela é neuropediatra e ela tinha um grupo de moebos que ela atendia. E aí, quando eu entrei, surgiu novamente o assunto dessa cirurgia. Porque lá nas clínicas fazem essa cirurgia, né? Pelo menos na época fazia. E aí, eu entrei em 2010, eu tinha 10 anos. Mas só que eu demorei um pouco pra operar, né? Porque eu tinha que ser maior ainda. Mas aí quando chegou em 2013, 2012 para 2013, a doutora, ela me encaminhou pra plástica do Hospital das Clínicas pra essa cirurgia. Ela perguntou pra mim se eu queria fazer, e eu falei que eu queria. E aí ela me encaminhou e lá fomos nós. E aí eu fui. Na primeira consulta, o médico falou pra mim as chances. Ele foi bem, assim, ele foi bem sincero comigo. Isso é uma coisa também, né, que tem, por exemplo, comigo ele foi bem sincero, só que eu sou uma pessoa que eu sempre coloquei Deus na frente de tudo, então eu tenho certeza que se Deus me colocou ali, era pra me fazer. Entendeu? Deus não ia ter mandado eu ali no intuito de eu ir e voltar, não. Se eu tava ali é porque algum propósito Deus tinha e eu fazer essa cirurgia. Então eu fui. Na primeira consulta ele falou que era uma cirurgia que tinha chance tanto de dar certo, mas também tinha chance de dar errado. Era igual por igual. Eles tinham um paciente que a cirurgia foi um sucesso, mas eles também tinham pacientes que a cirurgia não deu certo. Então, assim, ele foi muito sincero. Ele também falou da questão do... a cirurgia pode melhorar, mas ela também pode piorar. Pode melhorar um pouquinho. Tipo assim, às vezes pode ser que você faça... Ele falou pra mim, né? Que você faça essa cirurgia e você não... Tipo assim, um sorriso Colgate, eu sempre tive em mente que isso não ia ter, não, né? Mas ele falou assim, pode ser que o rosto paralisado, o lado paralisado mexe só um pouquinho. No meu caso, a cirurgia foi mais fácil, porque como era só um lado paralisado, então foi... Geralmente quando é dois, primeiro eu opero um lado e depois eu opero o outro. O meu só teve que operar um lado, porque só era um lado paralisado. Então, foi uma questão, foi assim, enfim. Eu me perdi aqui no meu celular, deixa eu colocar meu celular pra carregar. Mas ele falou tudo que eu precisava saber. Não que eu queria ouvir, não que eu precisava saber. E aí, eu lembro ainda que quando eu saí, aí ele marcou um retorno, né? Um retorno, tipo assim, pra mim, ele me deu um tempo pra me pensar, e marcou um retorno, que nem nesse retorno eu ia falar se eu queria operar ou não queria. Eu lembro que eu fui em junho, eu fui tipo em agosto, aí em julho eu voltava pra falar. Não tem como, né? Não fui em agosto, não, meu Deus. Eu fui em maio e voltei. Eu fui em maio de 2014 e voltei em julho de 2014 pra falar se eu queria ou não queria fazer cirurgia. Aí eu lembrei ainda que quando eu saí da sala, eu fui com a minha mãe nesse dia. Geralmente eu ia com a minha mãe.
Minha mãe olhou e falou assim, filha, é com você. Se você quiser operar, a mãe tá do seu lado. Se você não quiser operar, a mãe tá do seu lado também. Então, assim, minha mãe, ela me deu, assim, né? Ela em nenhum momento, nem minha mãe, nem minha avó, ninguém, nem meu pai, nem meus irmãos, ninguém falou assim, não, você tem que operar ou não, você não tem que operar. Em nenhum momento. Eu tive, assim, a escolha foi 100% minha. Eu não tive influência de ninguém e de nada. Mas eu já saí lá sabendo que eu queria operar. Na verdade, eu já entrei sabendo, eu saí com a certeza. O que acontece? Essa questão da sinceridade do médico. Pelo menos o médico que falou comigo, a questão assim dele ter. Eu tenho mania, tá? De ficar mexendo no cabelo. Dele ter sido sincero comigo. Eu tinha certeza que Deus estava comigo e se Deus me mandou ali, era pra mim operar. Eu sei que Deus tem um propósito na minha vida, então eu sempre coloquei Deus à frente de tudo. Só que o que acontece? Tem pessoas que, por exemplo, ouve aquilo ali, o que o médico tá falando, e desmotiva, e pensa, tipo assim, vai dar errado, não vou tentar. Então, assim, tem esses dois caminhos. Por isso que muitos... Inclusive, eu tenho uma amiga, um beijo, eu sei que você me assiste, Jorge. Eu tenho uma amiga que eu conheci através do meu canal, enfim, mas ela é minha amiga mesmo, né? Que ela não operou, entendeu? Por medo. Então, assim, existe esses dois caminhos. Eu já não, eu já ouvi tudo que o médico falou, falei, não, Deus vai na frente. Eu sei que Deus sempre operou milagres na minha vida. Eu tô aqui no Hospital das Clínicas por um milagre, entendeu? Então, se eu tô aqui, é porque algum propósito tem, e eu tenho certeza que se eu fizer essa cirurgia, ela vai ser de sucesso. Porque tudo que eu fiz na minha vida até hoje foi de sucesso. Tudo que eu fiz deu certo. Então, vai dar, em nome de Jesus. Então, o que aconteceu? Eu voltei em julho e falei que eu queria operar, né? E aí, eu falei que eu queria operar. Aí ele foi falar, né? Falou dos processos. O que é o processo da cirurgia? Tira o nervo da perna e implanta no rosto. Um nervo ou um músculo, não lembro o que é. Assim, bem do lado da coxa, e implanta no rosto. Aqui, eu lembro que eu tinha um corte, agora não tem mais cicatriz, mas eu tinha um corte aqui e aqui. E aqui ainda, ele é dormente ainda. Esse lado ainda não... Enfim, implanta ali. Aí tá, aí isso é em julho. Em dezembro, ele mandou eu voltar para fazer os exames do pré-operatório. E em janeiro eu ia operar. Ele marcou eu sou muito boa de datas. Ele marcou a cirurgia pro dia 24 de janeiro. Eu operei no dia 24 de janeiro de 2015. E aí tá. Aí eu fui embora. Eu morava em Sinop, no Mato Grosso. E isso era em São Paulo. E aí, em dezembro eu vim, mas aí quem me acompanhou foi minha avó, porque eu tinha que ficar, porque eu já fiquei pra cirurgia. Porque foi bem, tipo assim, eu tinha que ficar aqui pra fazer, no começo, eu lembro que, ó, vou falar uma coisa bem, no dia 2 de dezembro, eu acho, ou no dia 6 de dezembro, eu acho que foi no dia 6 de dezembro que eu fiz os exames, né, do pré-operatório, que eu passei pela anestesista ou anestesista, não lembro. E aí, pelo dia 24 de dezembro, eu operar. Mas quando eu vim e já fiquei aqui até em janeiro. Eu já fiquei aqui mesmo, porque eu vim pro interior por causa da minha avó.
pra passar as férias e tal. Então, eu vim, então quem veio comigo foi minha avó. Minha avó foi, enfim, minha avó foi na cidade onde eu morava e veio comigo, porque minha mãe não ia poder ficar todo esse tempo, né? E aí, o que aconteceu? Chegou o dia 24, eu fui. Eu lembro que minha avó foi comigo pra São Paulo, aí minha mãe foi pra São Paulo também, fui com minha mãe e minha avó. E foram 8 horas de cirurgia. Eu acredito que, assim, acredito não, né? Eu sei que pra minha mãe e pra minha avó foram 8 horas de angústia, né? Porque você vê seu filho, você sabe que seu filho tá num centro cirúrgico, sua neta, enfim. Não deve ser fácil, né? E foi muito, eu acho que foi a cirurgia que mais, de todas as cirurgias que eu já fiz em toda a minha vida, eu acho que foi a que mais demorou. E a que mais teve pressão, né? Porque tinha aquela pressão de vai dar certo, não vai dar certo, isso e aquilo. Então tinha aquela pressão, entendeu? Mas, graças a Deus, ocorreu tudo bem na cirurgia. Assim, eu saí do centro cirúrgico com uma cara, né, enorme. E o que aconteceu? Quando eu saí do centro cirúrgico, o meu rosto, ele saiu puxado, ele saiu puxado. E meu rosto estava inchado, meu rosto estava muito inchado. Mas foi passando um pós-operatório, eu nunca tive nada em pós-operatório nenhum. Por conta da síndrome, eu sou um pouco indolor, não sei se é assim que fala, né? Mas eu não sou muito sensível à dor, então assim, eu não tive dor de nada, eu não senti nada. A única coisa que me incomodava no hospital, nas clínicas mesmo, que eu fiquei, eu acho que 3 dias depois que eu operei, foi um dreno que colocaram aqui. Isso me incomodava. Nossa, me incomodava. Só não lembrar. O dreno me incomodava, porque era estranho. Mas só, eu não tive dor nenhuma, não tive nada. Fui pra casa. Eu não fui pra casa, na realidade, eu vim morar com a minha avó no pós-operatório, por quê? Porque eu operei, aí assim, por um tempo eu tinha que ir em São Paulo toda semana. Ou toda semana ou a cada 15 dias. Se eu morasse em Sinop, no Mato Grosso, é 1.800 quilômetros. De 1.800, não, quase 2.000 quilômetros. De Sinop a São Paulo. Então ia ser muito difícil. E assim, não muito difícil, né? Ia ser muito inviável, né? Porque eu ia estar mais aqui do que lá. E eu morando aqui, da cidade que eu moro até São Paulo, é 600 quilômetros. Então, geralmente, a consulta lá sempre foi sexta-feira, nas clínicas. Então, eu saía daqui na quinta de manhã, na quinta à noite, chegava lá na sexta de manhã, passava pelo médico, na sexta-feira eu voltava mesmo, na sexta ou no sábado. Aí eu só perdia um dia de aula. Se eu morasse em Sinop, eu ia perder 2, 3 dias de aula. Então, assim, não ia ser muito viável. E sem contar minha mãe, né? Minha mãe trabalhava, minha mãe não tinha escola e minha mãe fazia faculdade na época, eu acho. Não lembro se ela ainda fazia, mas eu acho que ela fazia mais, não lembro. Mas mesmo assim, ela tinha escola, então ela não podia, né? Ia ser muito inviável. Então eu morei aqui em janeiro, fevereiro e março. Eu ia de uma semana ou ia a cada 15 dias. Em março, eles deram um mês. Um mês pra mim voltar. Eu fui em março, eu voltei lá depois de um mês, em abril. E aí, eu peguei e falei, não, então agora eu já posso ir pra Sinop, né? Então eu fui de volta pra Sinop. Aí eu cheguei, aí em abril, aí começou a ser uma vez por mês. Então eu já voltei pra Sinop, enfim. O que aconteceu nesse meio tempo que eu morei aqui? Enfim, eu me perdi um pouco na conversa.
quando o médico falou comigo, isso antes de eu operar, ele pegou e falou pra mim, Sara, o seguinte, a cirurgia, ela só vai ter um sucesso se você fizer fono. Você tem que fazer fono. Porque isso é um músculo, ele precisa ser trabalhado. Então você precisa fazer fono. E o resultado, você vai conseguir... O que acontece? Pra mim sorrir, no começo eu tinha que morder. Ó. Agora, aqui tem lugares, assim, coisas da luz que fica menor. Mas isso tá esse lado. Agora, tem outros ângulos que o sorriso fica maior. Mas isso dos dois lados. Então, ó. Aqui eu não tô mordendo. Mas ele falou que eu só ia conseguir sorrir se eu mordesse. E isso depois de uns 6 meses de fono. Entendeu? Ele ia vir no primeiro esboço do sorriso. O que aconteceu? Com 90 dias, eu estava aqui nesse exato quarto, estava bem aqui mesmo, que era meu quarto. E eu dei meu primeiro sorriso, com 90 dias. Eu não fazia fono. Eu não fiz fono. Ó, eu voltei pra fono em 2017, depois de 2 anos que eu operei. Então, eu não fiz fono nesse processo. Isso não significa que você não vai ter que fazer fono. O ideal é fazer fono. É que eu não fiz fono mesmo. Mas tem que fazer fono. Isso não tô falando, você vai operar e você não vai fazer fono. Não, faça fono sim. Mas eu tô contando assim, porque isso foi um milagre. Eu vejo como um milagre de Deus. Mais um milagre de Deus na minha vida. Eu sorri. Assim, eu tava aqui e aí eu mordi e sorri. Porque eu tô pensando aqui, que é uma coisa instantânea, eu mordo e sorrio. Mas hoje eu não preciso morder mais pra sorrir. Eu consigo sorrir. Eu consigo mexer com a boca aberta. Eu não preciso necessariamente sorrir. Então, eu dei meu sorriso com 90 dias. E toda vez que eu ia lá no médico, nas consultas, nos retornos, eles falavam, nossa, essa cirurgia foi um sucesso, isso, aquilo. Então, assim, a cirurgia, pra mim, no meu caso, ela foi um sucesso. Ela foi um milagre, né, na realidade. O que eu quero dizer com esse vídeo? Que às vezes, infelizmente ou felizmente, a gente tem muito esse negócio de desistir das coisas, né? Eu sou muito grata, eu nunca me arrependi, nunca. Eu preferia muito, tipo assim, se eu tivesse feito a cirurgia e não tivesse dado o resultado que deu, mesmo assim eu não me arrepender, porque pelo menos eu tentei. Por exemplo, eu não sei nem se eu poderia estar falando isso não, mas se eu não puder, desculpa. Mas a minha amiga, hoje ela se arrepende de não ter feito a cirurgia. Eu ia, e quem ou não, ela teve a mesma oportunidade que eu, e pra ela ter essa oportunidade de novo é muito difícil. Entendeu? É muito difícil. Então eu preferia muito mais. Se tivesse feito cirurgia, tivesse dado errado, pelo menos eu tentei. Então eu não me arrependo, nunca me arrependi. Eu sempre tive a certeza que eu ia, que era isso que eu queria fazer. Eu sempre tive a certeza da cirurgia. Eu sempre. Nunca pensei, mas será? Nunca. Eu sempre tive a certeza absoluta e eu não me arrependo, nunca me arrependi. Eu acho que eu não me arrependo, né? Porque deu certo. Mas eu nunca me arrependi. Entendeu? Eu acho que tinha que ser, e foi, né? Graças a Deus foi um sucesso.
comigo. Eu sei que tem pessoas que fez e que não tiveram sucesso, como eu sei que tem pessoas que fez e tiveram sucesso. Mas, e uma coisa, isso tudo, por exemplo, você não fez fono e sua cirurgia foi um sucesso mesmo assim. Só que eu tive uma trajetória toda antes da cirurgia de fono. Eu sempre fiz fono. Então, assim, eu sempre tive estímulo, muito. Eu consigo, coisas assim, que eu consigo através da fono. Eu consigo hoje fechar a boca. Eu consigo fazer isso. Eu consigo isso através da fono, coisas que quando eu era criança eu não fazia, entendeu? Fechar a boca, eu lembro muito bem hoje, eu lembro muito bem até hoje, da época que eu não, porque assim, é que nem piscar. O piscar, eu pisco quando hoje não, né? Hoje é automático eu piscar. Mas antes eu piscava quando eu lembrava. Hoje é uma coisa automática, porque eu já me acostumei. É que nem fechar a boca. Eu lembro muito bem até hoje de quando a mãe ficava, saia, fecha a boca, saia, fecha a boca. Que ela falava, eu lembrava que eu tinha que fechar a boca. Não é algo automático, hoje já é algo automático. Mas tem mulheres que não conseguem fechar a boca. Entendeu? E eu tenho certeza que, assim, claro que tem pessoas que são mais, que é um grau maior, e tem pessoas que é um grau mais leve, né? Eu acredito que isso em toda síndrome. Eu acredito que quando eu era criança, minha síndrome era de um grau leve. Só que o que tornou ela mais leve ainda foi o tratamento que eu tive todos esses anos. Então, assim, foram 14 anos. Não, e outra coisa, eu não tô aqui romantizando nem a cirurgia e nem todo o tratamento, porque foi um tratamento cansativo tanto pra mim quanto pros meus pais, entendeu? Foram 14 anos intensos de luta, porque não é fácil sair lá do Mato Grosso até 12 anos, 12 ou 13 anos, eu vinha para São Paulo de 20 em 21 dias. Eu vinha todo mês para São Paulo. Porque o que eu fazia aqui só tinha aqui, não tinha lá em Sinop. Então eu vinha todo mês. Então não era fácil. Não era fácil para mim, tampouco era fácil para minha mãe. Entendeu? Mas graças a Deus minha mãe nunca desistiu, nunca deixou pra lá. Então isso eu tenho muita gratidão a Deus por ele ter dado a mãe que ele me deu, o pai que ele me deu, os avós, que os meus avós maternos sempre foram muito presentes, né? Nisso, meu avô e minha avó sempre me ajudou muito. Em questão de tratamento e tal, minhas tias também. Então, assim, a minha família, ela abraçou. Então, aí também. A minha família abraçou essa causa, me abraçou. Tanto as minhas tias, meus avós, minha mãe, meu pai, meus irmãos. Então, assim, eu acredito que foi um conjunto de coisas que valeu super a pena, entendeu? E se eu não tivesse tido todo o estímulo que eu tive, se eu não tivesse tido todo o apoio que eu tive, porque ainda não, isso é um apoio, né? Um apoio que minha família me deu, né? Eu tenho certeza que eu não estaria onde eu estou hoje, não seria quem eu sou em relação à síndrome de Moebius, eu não teria os avanços que eu tenho, porque ela é leve, só que o que fez ela ficar mais leve foi o tratamento. Se eu não tivesse tido o tratamento, inclusive, ano passado, quando eu ganhei o Daniel, meu período, eu acho que quando eu casei, até o ano passado, eu não fazia fono. Eu parei de fazer fono. E eu senti uma diferença. Senti uma diferença na minha fala. Porque o que acontece? São estímulos. E isso minha mãe falou pra mim. A fono é um estímulo que tá movimentando o músculo e tal. Se você parar, vai atrofiando.
Porque ele só tá jeito, tá? Pelo estímulo. Se parar, todo aquele trabalho que foi feito vai atrofiando. Então, por isso que eu faço fono até hoje. Ou seja, você faz fono, mas você precisa necessariamente ir lá na fono, no consultório, enfim, não, você pode fazer de casa. Tem vários exercícios na internet, ou que eu sei mesmo, né? Por exemplo, eu sei de vários exercícios que eu posso estar fazendo para melhorar. Então, é isso. Eu vim falar mais sobre a cirurgia de sorriso, porque eu acho que é um assunto que dá medo, né? Essa cirurgia dá medo. Eu acredito tanto para os pais, né? Da pessoa portadora da síndrome de Moebius, quanto para a pessoa mesmo que tem síndrome de Moebius. Mas, enfim, espero ter ajudado alguém, né? E se vocês gostaram desse vídeo, deixe um like, se inscreve aqui embaixo e até o próximo vídeo. Um beijo, Deus abençoe a todos.